A paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem com vocês? Graças a Deus, acredito que esteja, né? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma aula, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Essa lição dessa semana está muito boa. Nós estamos estudando aqui, o título da lição diz assim: Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências, né? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, nós estamos já nesta sétima lição, 16 de fevereiro de 2025, as naturezas humanas e divina de Jesus. Muito boa essa lição, você ficaria aí até o final, né, para que nós possamos aprender junto aqui a palavra de Deus. Glória a Jesus. É muito bom estar aqui com vocês, eu tenho um prazer imenso de estar aqui trazendo essa lição, aprendendo junto, né? Porque na medida que eu vou aqui ministrando esta aula para vocês, eu também estou aprendendo mais com vocês também. E a escola é algo que é participativo, né? Cada um tira uma dúvida, faz uma pergunta e assim nós vamos estudando junto, né? Eu vou aprendendo com vocês e assim nós vamos aprendendo junto. E nesta lição, o que é que nós vamos estudar nessa lição, nesta presente lição de hoje? É uma apologia à doutrina bíblica da união, né, hipostática, isto é, duas naturezas de Cristo, divina e humana. E além disso, também, mediante a apresentação dos fundamentos bíblicos, né, dessa doutrina, nós refutaremos o nestorianismo e o monofisismo. Vamos junto aqui aprender esta palavra maravilhosa. E sobre o título da lição, né? Na lição 3, nós aprendemos que Jesus veio ao mundo como um homem perfeito, plenamente humano, mas sem pecado, conforme nós vimos lá em João, né? As referências foi lá no capítulo 1, versículo 14 de João, 2 Timóteo 2 e 5, Hebreus 4 e 15, e por ali seguir. E na lição 5, nós estudamos também a sua divindade revelada por seus atributos e obras. O Novo Testamento ensina que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, quer dizer, 100% Deus e 100% homem. O unicismo, eles não têm isto, não tem o Senhor Jesus Cristo como, né, como Deus, mas ele é Deus, ele tem cada Pai, Filho e Espírito Santo, três, é, uma só pessoa que se distingue aí em três e cada uma com suas vontades próprias, né? O título dessa lição é as naturezas humana e divina de Jesus. Então, o termo natureza, amado, pode ser definido como conjunto de atributos e qualidades, né, que caracterizam um ser. Então, Jesus ele possui uma natureza humana, certo? Ele possui uma natureza humana pois reúne aí todos os atributos e qualidades que o tornam plenamente homem, né? E ao mesmo tempo ele também possui uma natureza divina, manifestando aí os atributos e qualidades próprios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário nos diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, vejam só, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5 está o nosso textuário. Glória a Deus. Irmãos, a doutrina das duas naturezas de Cristo, sua humanidade e divindade, é central para a fé cristã. Esse ensino, querido, é claramente estabelecido nas Escrituras e foi historicamente defendido pela Igreja contra heresias que navegam ou distorciam, né, qualquer um desses aspectos. Glória a Deus. Amados, a doutrina da união hipostática ensina que Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas, plenamente Deus e plenamente homem. Esta é, 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 é a doutrina da união apostática, né? Apostólica, dos apóstolos.
Então, ele é plenamente homem e plenamente Deus. E isso não significa que ele era meio Deus e meio homem, não. Nenhuma fusão de ambas as naturezas em uma terceira natureza é, híbrida. Pelo contrário, as duas naturezas coexistem sem confusão, né? Sem mudança, divisão ou separação, conforme definido aí pelo Concílio de Calcedônia, né? Glória a Deus. Agora nós vamos para a verdade prática. A verdade prática nos diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Vamos aqui ver. Olha, esta glória a Deus. Deixa eu só tirar aqui o negócio que está atrapalhando aqui na tela. Essa verdade, ela é essencial para a nossa salvação, né? Se Jesus não fosse humano, não poderia morrer em nosso lugar. Se não fosse Deus, né, seu sacrifício não teria valor infinito para redimir uma multidão, né, incontável de pecadores. E por isso, afirmar e defender a plena humanidade e divindade de Cristo é preservar a essência do Evangelho. Glória a Deus. Vamos aqui para para o primeiro tópico, né? Quero ser breve com vocês aqui. A leitura bíblica em classe, quem quiser depois ler, está lá em Romanos. É lógico que o professor vai ler, né, na classe aí com seus alunos, no início das aulas aí, né? Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 4. Aí vai lá para o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Então, o primeiro tópico, né, o tópico 1, diz assim: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Veja só, glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar aqui já indo direto ao comentário, porque o tempo é curto. Vocês vão perceber que eu não vou ler o assunto da lição, mas vamos falar, nós vamos comentar em cima do título: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi segundo a carne. Vamos entender aqui com mais detalhe a doutrina da união hipostática ou mesmo a natureza teotrópica. Primeiro, algumas definições complementares, já que os termos técnicos são desconhecidos da maioria dos irmãos. A palavra hipostática, ela vem do grego hipostasis, que significa substância ou pessoa. Assim, a união hipostática ensina que Jesus Cristo é uma única pessoa com duas naturezas distintas. Ok. A natureza teantrópica é a natureza de Jesus Cristo, resultante da união da sua natureza divina e humana. Então, a palavra teotrópica, ela também vem do grego theos, que significa Deus, tá? Theos no grego significa Deus. E anthropos, que significa homem. Então, Jesus Cristo ele é considerado a única pessoa teotrópica, pois é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tá? Ninguém mais tem esses atributos, né, esse título aí, verdadeiro, né, homem, nem Deus. É importante aqui destacar, querido, que a igreja, ela não inventou essa doutrina, ela apenas refinou e estabeleceu termos específicos para nomeá-la, né? Para nomeá-la. Então, as doutrinas estão claramente registradas aqui na Bíblia. O texto ele apresentado aqui pela lição nos diz acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi. Romanos capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Essa passagem aqui, querido, ela destaca que Jesus não apenas apareceu como homem, mas realmente assumiu uma linhagem humana, inserindo-se na história de Israel como verdadeiro descendente de Davi. Isso aqui afirma que ele possuía uma natureza humana completa, com genealogia, né, corpo físico e todas as características de um ser humano, né? Exceto o pecado, é claro. Ele era humano, mas ele não pecou. Foi tentado em tudo, mas não pecou.
Pois aqui nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, diz o versículo, né? Se compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Hebreus 4, versículo 15. E esse aspecto aqui da união hipostática ensina que Jesus não era um ser celestial disfarçado de homem, não, mas verdadeiro homem, compartilhando nossa condição, sofrendo, crescendo e vivendo plenamente como um ser humano, que realmente ele foi. Glória a Deus. E agora o subtópico 2, declarado Filho de Deus em poder. Declarado Filho de Deus em poder. Vamos lá. É, vamos ver aqui o que é que diz um texto bíblico aqui. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo ele é um judeu descendente de Israel, é claro, e ao mesmo tempo é o Deus bendito e eternamente, né? Como diz aqui, a lição, glória a Deus, engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ver aqui o que é que diz um texto bíblico aqui que eu quero trazer para vocês, Romanos 1:4. Diz assim, ó: o que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 1:4. Esse versículo aqui ele destaca que Jesus não era apenas um homem, mas o próprio Filho de Deus com autoridade e poder divino. Né? Quando dizemos que Jesus ele é o Filho de Deus, descrevemos seu caráter inigualável. Deus tem muitos filhos, todos os cristãos são seus filhos, como diz lá em Gálatas, né, que é o 4, versículos 5 ao 7, e até mesmo os anjos são chamados de filhos de Deus. Né? Jó, lá no livro de Jó, fala isso, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1. Então Jesus, porém, o Filho de Deus, num sentido singular, veja só, o Filho de Deus, esse aqui no sentido singular, quando Jesus se referiu a Deus como seu Pai, os judeus entenderam corretamente que ele estava declarando ser igual a Deus, como diz lá em João, capítulo 5, versículo 18, não é isso? Então, a sua ressurreição é a maior prova da sua divindade, demonstrando que ele tem poder sobre a morte, então algo que só Deus pode realizar. Além disso, o título Senhor reforça uma soberania e identidade divina, pois no contexto bíblico esse termo era usado para se referir ao próprio Deus. Né? Então nós devemos entender isso, que ele tem essa natureza divina, porque ele era o próprio Deus, 100% Deus. Terceiro subtópico, o antigo hino cristológico. O antigo hino cristológico. Aí nós vamos estudar aqui Efésios capítulo 2, versículos 5 ao 6, né? Que Efésios, não, aliás, Filipenses, né? Nós estamos aqui esmiuçando aqui os versículos aqui da leitura bíblica em classe. Glória a Deus. E vamos estar trazendo aqui uma explicação daqui de Filipenses 2, versículos 5 e 6. Olha, irmãos, quando nós lemos aqui que Cristo Jesus substituiu, né, em forma de Deus, aprendemos que ele existiu desde a eternidade como Deus. Ele não é apenas semelhante a Deus, mas verdadeiramente é Deus no mais pleno e absoluto sentido da palavra. Aqui, no entanto, ele não considerou como usurpação o ser igual a Deus. É fundamental distinguir aqui entre igualdade pessoal com Deus e igualdade posicional quanto à sua pessoa. Então, Cristo, ele sempre foi e será igualmente a Deus. Era impossível para ele, né, abrir mão dessa igualdade. No entanto, igualdade posicional é outra questão. Desde a eternidade, Cristo gozava da igualdade posicional com o Pai, né? Entendeu? Igual, né, em posição, tudo mais. E compartilhando aí as glórias do céu. No entanto, ele não considerou necessário apegar-se a essa posição a qualquer custo, quando foi necessário redimir a humanidade perdida. Então, ele abriu mão voluntariamente de sua igualdade posicional com Deus, ou seja, dos confortos e da glória do céu.
Então, ele renunciou à sua glória celestial. Ele tinha glória, né, com o Pai antes que houvesse o mundo, como diz lá em João, capítulo 17, versículo 5. Ele até sente saudade, Senhor, glorifica agora, Senhor, com a glória que eu tinha antes, com o Senhor antes da fundação do mundo. Então, no entanto, vejam só, voluntariamente deixou a companhia, né, os céus e veio para ser perseguido e cuspido pelos homens né, do infinito sideral, de eterno, né, deleite da própria presença do Pai. Voluntariamente ele desceu a este reino de miséria, né, foi esse mundo, a fim de armar a sua tenda com os pecadores. Então ele reuniu ao livre exército. Ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Ele voluntariamente submeteu-se ao Pai e diz: Eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Ele renunciou às suas riquezas, né? O apóstolo Paulo ele diz isso: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, 9. A si mesmo se esvaziou. Então, diante dessa afirmação, surge a pergunta: em que sentido o Senhor Jesus se esvaziou? Devemos ter cuidado ao responder a essa pergunta, irmãos, pois muitas vezes, ao tentar explicar esse esvaziamento, alguns acabam retirando de Cristo os atributos de sua divindade. Por exemplo, há quem afirme que o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, não era onisciente, nem onipotente. Está errado. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que voluntariamente ele renunciou a esses atributos divinos ao se tornar homem. Mas não foi isso. Alguns até afirmam que ele estava sujeito às mesmas limitações dos homens. Que absurdo, né? É possível de erro e que aceitava as opiniões e os mitos comuns da sua época. Então, refutamos aqui isso totalmente. O Senhor Jesus Cristo não renunciou a nenhum de seus atributos divinos quando veio a este mundo, certo? Ele continuou a ser onisciente, sabendo todas as coisas. Muitas pessoas confundem porque assim, ninguém sabe a hora nem o dia, né? A não ser somente o Pai, né? O dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai e tal. Mas Jesus sabia. Então ele continua a ser onipresente, né? Presente em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Se o próprio Filipe ele foi transladado, foi transportado de um lugar para outro, Jesus não podia, sendo Deus. Então Jesus continua a ser onipotente, né? Todo poderoso. Não houve um único momento durante toda a sua vida na Terra em que ele tenha deixado de possuir os atributos divinos. Não. Como já foi dito aqui, é necessário cuidado ao explicar a frase. A si mesmo se esvaziou. O método, queridos, o método mais seguro é deixar que as expressões seguintes forneçam a explicação. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, ele se esvaziou ao assumir algo que nunca teve antes a humanidade. Ele não pôs à parte sua divindade, mas sim sua posição celestial, tá? Então foi disso aí que ele se esvaziou, da sua posição celestial, não a sua divindade. E isso foi feito de maneira temporária também, ok? Devemos ter isso em mente e tomar muito cuidado quanto a essa frase, que ele se esvaziou. Segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla personalidade de Jesus. Quem foi Nestório? Quem foi Nestório? Vamos lá. Glória a Deus. Irmãos, ele foi bispo de Constantinopla entre ali os anos 428 a 431, ok? Ok, vamos lá. Vamos aqui abordar resumidamente, porque o tempo é pouco, a biografia de Nestório, tendo em mente uma citação e uma afirmação do pastor Ezequias Soares aqui, né? Segundo Paul Tillich, Nestório foi o mais inocente dos hereges. Vejam só, o mais inocente dos hereges, na verdade, tornara-se vítima da polêmica entre Bizâncio e Alexandria. Mas há quem afirme
né, e não são poucos, né, que esse pensamento era uma carica- caricatura do ensino dele, que não foi isso que ensinou, teria sido uma execução injusta promovida por Cirilo de Alexandria. Ele nasceu ali, né, nascimento dele é informação inicial. Nestório nasceu em Germanícia, na Síria, possivelmente entre ali os anos 381 d.C., e sua formação teológica ocorreu em um mosteiro de Antioquia, onde provavelmente foi discípulo de Teodoro de Mopsuestia, né? Um dos principais expoentes ali da escola teológica de Antioquia. Então, essa escola cristológica defendia a distinção entre as naturezas divina e humana de Cristo. E foi aí crucial para a formação do pensamento teológico de Nestório. Ascensão à patriarquia de Constantinopla foi ali em 428. Nestório, ele foi nomeado patriarca de Constantinopla pelo imperador Teodósio II. A capital do Império Romano, amados, oriental, era um dos maiores centros religiosos e políticos da época, e essa nomeação deu a Nestório uma posição de grande poder e influência. E as controvérsias sobre o título de Theotokos, né? O grande ponto de discórdia que marcou o início da liderança de Nestório foi sua oposição ao uso de título Theotokos, Mãe de Deus, né? Para Maria, esse título havia se popularizado na devoção cristã, mas como patriarca da escola antioquiana, Nestório acreditava que ele confundia as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. E para ele, o termo sugerido aí, uma fusão indevida entre as naturezas de Cristo, Nestório ele preferia aí os termos Cristotocos, mãe de Cristo, né? Ou antor, antoropotocos, né? Portadora de homem, que destacavam a humanidade de Jesus, sem comprometer a distinção entre suas naturezas. Ele argumentava aí que a criatura não deu à luz, né, o incriável, em referência ao Logos eterno. E a oposição de Cirilo de Alexandria e o conflito teológico, a oposição mais feroz que Nestório enfrentou veio de Cirilo de Alexandria, que defendia vigorosamente a unidade hipostática de Cristo. A ideia de que em Cristo há uma unidade real entre as naturezas divinas e humanas, sem mistura. Então, a disputa entre as duas escolas cristológicas, a de Antioquia, defendida ali por Nestório, e a de Alexandria, defendida por Cirilo. Foi também influenciada por rivalidades e disputas políticas entre as sedes patriarcais, né? Quando Cirilo soube da posição de Nestório sobre a união das naturezas, acusou-o de dividir a pessoa de Cristo em duas entidades separadas, uma divina e a outra humana. Aí teve ali a condenação, né, e deposição, né? Então, a controvérsia sobre as naturezas de Cristo levou à condenação oficial de Nestório em 431. O Concílio de Éfeso, por exemplo, convocado ali pelo Papa Celestino I e denominado por Cirilo de Alexandria, depois ali Nestório e o acusou de heresia. Então, o concílio afirmou que a pessoa de Cristo é uma união de natureza divina e humana, sem separação, condenando aí a posição de Nestório como nestorianismo, né? Então, como resultado, Nestório foi deposto do cargo de patriarca de Constantinopla e foi ali enviado ao exílio, primeiro em Antioquia e depois em uma região remota do Egito, onde provavelmente morreu ali em 451
depois de Cristo. Então, a redenção, temos aqui também a redenção da teologia, de Nestório, né? Apesar da condenação à visão teológica de Nestório, não desapareceu. Em 1910, foi redescoberta ali a obra, né? O Bazar de Heráclides, no qual Nestório defendia que Cristo, enquanto uma pessoa, possuía duas naturezas distintas, humana e divina, mas sem que isso implicasse em uma divisão de sua pessoa. Essa formulação aqui, por exemplo, acabou sendo vista como compatível, né, com a definição do Concílio de Calcedônia, né, ali em 451, que estabeleceu a doutrina da unidade hipostática. Glória a Deus. Vocês estão entendendo como é sério, né, esses assuntos? Então, vamos aqui para o segundo subtópico, do tópico 2. Nestorianismo. Glória a Deus. Nestorianismo. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas, né? Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Por exemplo, Gênesis 2:24. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Então, ele foi condenado por esse concílio que o declarou herege e o imperador o exilou. O nestorianismo é uma doutrina errada que distorce a união das naturezas de Cristo, certo? Das naturezas de Cristo. A Bíblia ensina claramente que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas distintas, divina e humana. Mas essas naturezas estão unidas de maneira inseparável, sem que haja qualquer divisão ou separação de pessoas em Cristo. A correta compreensão da união hipostática, queridos, que é a união das naturezas divina e humana em uma única pessoa. Ela refuta o nestorianismo de forma sólida e bíblica. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, monofisismo. Monofisismo. Glória a Deus. Vamos lá aqui a esse comentário aqui, que é muito importante. O maior erro doutrinário do eutiquianismo, ensino de Eutiques, é a negação da plena humanidade de Cristo, resultando na absorção da natureza humana de Cristo pela natureza divina. Eutiques afirmava que, ao se encarnar, a natureza humana de Cristo foi totalmente absorvida pela natureza divina, deixando de existir como uma natureza humana distinta, né? Então, isso é contrário à doutrina cristã da união hipostática, que ensina que as duas naturezas de Cristo, divina e humana, existem de forma plenamente unidas, mas não misturada ou absorvida. Explicando aqui o erro doutrinário de forma clara, né? Primeiro, a negação da verdadeira humanidade de Cristo, né? Eutiques acreditava que durante a encarnação a natureza humana de Cristo foi completamente absorvida pela natureza divina. Em outras palavras, ele afirmava que não havia uma verdadeira humanidade em Cristo, pois essa humanidade teria sido fundida com as divindades, perdendo suas características humanas específicas. Então, ele sustentava que após a encarnação, Cristo não possuía uma natureza humana, né, consubstancial aí com a nossa. E segundo erro, da mistura das naturezas. A doutrina de Eutiques é uma forma extrema de monofisismo, né, do grego mono, único, e physis, natureza, né? Mono significa único e physis, natureza, que ensina que em Cristo existia apenas uma única natureza, a natureza divina, ou uma mistura das duas naturezas. Esse ensino nega a ideia de que Cristo possui duas naturezas distintas, uma divina e uma humana, unidas aí de forma misteriosa em uma única pessoa. A Bíblia, no entanto, amados, ensina que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Vamos lá para João capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E esse versículo aqui ensina que o Logos, eterno, o Verbo, se fez carne, mas sem perder sua natureza divina. Cristo
não foi apenas uma fusão de duas naturezas, mas a união de duas naturezas distintas, uma divina e uma humana. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, né, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo não teve sua humanidade absorvida, jamais, né, absorvida aí pela divindade, mas ambas as naturezas coexistem plenamente em uma única pessoa. Glória a Deus. Esse aqui nós temos o quarto subtópico, né, o Concílio de Calcedônia. Nós vamos estar aqui também vendo aqui, glória a Deus. Irmãos, o credo de Calcedônia é uma resposta ao nestorianismo e ao monofisismo, como se segue. Olha, fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só, né, e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeita quanto à humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial, né, homousio, homóseos ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, execu, exe, excetuando o pecado gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai e segundo a humanidade por nós e para nossa salvação gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, né? Então é Theotokos, um só, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, né? Veja só, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção aqui de natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, né? Concorrendo para formar uma só pessoa e substância, né? Hipóstases, né? Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais que os pais nos transmitiu. Glória a Deus. Vamos aqui para o terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. É perigoso essas heresias pegar pessoas que não estudam, que não pesquisam, não têm o conhecimento da palavra de Deus, eles caem fácil, fácil nessas heresias. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. O perigo dessas heresias na atualidade. Irmãos, essas igrejas são chamadas de precalcedonianas, porque rejeitaram as decisões do Concílio de Calcedônia. Elas ainda consideram Cristo uma só natureza divina humana. Tá? Em vez da doutrina das duas naturezas unidas em uma pessoa, como afirma na teologia calcedoniana, essas igrejas ainda existem nos dias de hoje e se destacam por vários outros desvios doutrinários, como a veneração, né, santos e uso de livros deuterocanônicos, né? Glória a Deus. Segundo subtópico aqui, nós queremos aqui ser rápido, ser breve, né? Por isso que eu estou correndo aqui para terminar rápido aqui com esta lição. O quenoticismo. O quenoticismo, vamos lá. Deixa eu ver aqui que agora já são. Quenoticismo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o verbo grego keno significa esvaziar. Filipenses 2,7, né, que nós já vimos aqui. Então, a doutrina quinótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. A doutrina, essa é a doutrina quinótica, né?
que afirma que Jesus se esvaziou dos atributos divinos, mas não foi isso que nós vemos aqui, né? Então, a doutrina do esvaziamento de Cristo, amados, conhecida aqui como gnoses, baseia-se em Filipenses 2, 6 e 7. Esse conceito tem sido alvo de muitos debates, né? A questão central é: Jesus abriu mão dos seus atributos divinos ao se tornar homem? A resposta bíblica é clara: não. Jesus nunca deixou de ser Deus, nem se tornou menos Deus ao assumir a natureza humana. Jamais. O entendimento correto do esvaziamento, como nós até já citamos aqui nessa lição, né? O esvaziamento de Cristo não é que ele deixou de ser Deus, mas sim que ele se humilhou, submetendo-se às limitações da condição humana. Então Jesus usou é, Jesus usou ou não seus atributos divinos. Jesus, durante seu ministério terreno, amado, demonstrou tanto a sua humanidade quanto sua divindade. Jesus, vejam só, Jesus, algumas passagens mostram a sua limitação humana, né? Teve fome, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, como diz lá em Mateus 4:2, ele teve fome. Ele teve cansaço, como diz lá em João 4:6. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, né? Ali vocês sabem da história lá da mulher samaritana. Jesus, né, chorou, lá em João capítulo 11, versículo 35. E por outro lado, há momentos em que ele claramente demonstra atributos divinos, ok? Até um momento, teve uma vez que foram pegar ele e ele se ocultou no meio da multidão, ninguém o viu. Quer dizer, esse é um atributo divino, né? Ele poderia estar ali juntamente com ele, mas em oculto. Então tem ali a onisciência. E Jesus, vale dizer assim, Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Quer dizer, que a pessoa estava pensando, e ele estava ali já na onisciência de Jesus. Marcos 2:8. Ele é onipotência, né? E despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos 4:39. Também perdão de pecados, autoridade divina, que é um atributo. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, versículo 10 e 11. Portanto, não podemos atribuir algumas obras à sua natureza humana e outras à sua natureza divina, isoladamente. Não. Antes, todas as suas ações elas foram realizadas pela única pessoa do Deus homem, que possui duas naturezas inseparáveis. Glória a Deus. Então, Jesus operava no poder do Espírito Santo? Sim. Alguns defendem que Jesus realizou seus milagres e obras somente pelo poder do Espírito Santo e não por sua própria divindade. É verdade que ele foi ungido pelo Espírito, né? Lógico, lá em Lucas 4:18 vai falar isso, e dependia do Pai em muitas ocasiões, João capítulo 5, versículo 19. Contudo, isso aqui não anula o fato de que ele possuía poder próprio, pois ele afirmou, né, ter poder sobre a vida e a morte, tenho poder para dar a minha vida e poder para tomá-la. Então, é que ele falando dele próprio. Então, ele, né, e torná-la voltá-la, João 10:18. Ouça isso no nome de Jesus. Então, os discípulos invocaram seu nome para realizar milagres em nome de Jesus. Cristo, o Nazareno, levanta e anda, como diz lá na Porta Formosa, né, os apóstolos Pedro e João entrando naquele templo, Porta Formosa. Atos 3:6. Portanto, Jesus operava tanto no poder do Espírito quanto em sua própria autoridade, né? Autoridade divina, pois ele é Deus, né? Encarnado. O Deus homem estava presente tanto no barco, dormindo de cansaço, quanto no mar, acalmando a tempestade com sua palavra. Essa é a maravilhosa união das duas naturezas de Cristo, sem mistura, sem separação e sem alteração. Terceiro subtópico, irmãos. Já estamos acabando, vamos embora, rapidinho. Não, sei se estão dormindo não, né? Glória a Deus. Mariolatria. Mariolatria. O que é mariolatria? Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Jesus. O termo Mãe de Deus, né, que é o Theotokos, surgiu no século IV
debates, né? Durante debates sobre a divindade de Jesus. Ele foi usado para enfatizar que Cristo é Deus e que Maria deu à luz ao Verbo encarnado. No entanto, a Bíblia nunca chama Maria de mãe de Deus, apenas mãe de Jesus. Conforme até nós podemos ver lá em Atos 1:14, a palavra Theotokos, ela significa portadora de Deus e foi adotada no concílio de Antioquia, ali entre 325, para reforçar a crença de que Jesus era verdadeiramente Deus. No entanto, com o tempo, o termo passou a ser usado para exaltar Maria, o que gerou polêmica, né? Então, o patriarca aí Nestório, ali entre 429, ele rejeitou esse título, argumentando que Maria era apenas a mãe da humanidade de Jesus e que seria mais correto. Então, querido, o patriarca Nestório, ele rejeitou esse título argumentando que Maria era apenas a mãe da humanidade de Jesus e que seria mais correto chamá-la de mãe de Cristo, Cristotocos, né? Pois Deus é eterno e não pode ter mãe, como diz lá no Salmo 90, versículo 2, Isaías 40, 28. Ele temia, né, que chamar Maria de mãe de Deus pudesse levar à sua divinização, o que de fato aconteceu com o tempo. A história estava correto neste ponto em particular. Então, o concílio de Éfeso, 431, nos anos 431, confirmou o uso de Theotokos, mas historiadores relatam que a decisão foi motivada mais por interesse político e disputa entre bispos do que por fidelidade bíblica. Posteriormente, a Igreja Católica ela distorceu o significado original, transformando-o em um dogma, né, mariológico que serviu de base para a veneração excessiva e a mariolatria. Então, o Concílio de Calcedônia combateu uma doutrina e estabeleceu outra. Todo credo, concílio e qualquer outro documento que seja deve ser provado pela palavra de Deus. Maria não é mãe de Deus. Glória a Deus. E concluindo aqui, né? A doutrina, irmãos, a doutrina da união hipostática é fundamental para a fé cristã, pois assegura que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, em uma só pessoa. Então a sua humanidade lhe permitiu morrer pelos pecadores, enquanto sua divindade conferiu valor infinito ao seu sacrifício. Então a Bíblia apresenta essa verdade de maneira clara e inequívoca. E a igreja ao longo da história defendeu essa doutrina contra heresias como o nestorianismo e o monofisismo, né? Então, a correta compreensão das naturezas de Cristo preserva a integridade do Evangelho e reafirma a identidade do nosso Redentor. Então, aquele que, sendo Deus, se fez homem para nos salvar, que esta verdade fortaleça nossa fé e nos leve a um maior compromisso com a palavra de Deus. Jamais devemos acreditar nas heresias que vêm enganando, falando que Cristo não era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz que quem nega que Jesus Cristo veio em carne, esse não é do Pai. Então temos que tomar muito cuidado quanto a essas coisas. Irmãos, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo.